Bom, esse é o nosso projeto semestral de Física 2 e o nosso grupo é composto por Gilberto, Lucas, Pedro e Rodrigo. E nós escolhemos o tema da aplicação da lei de Faraday no rolamento freado do magneto. Nós dividimos a apresentação em 4 partes, sendo elas os objetivos, resumo teórico, experimento e a conclusão. O principal objetivo do nosso trabalho é demonstrar e entender a aplicação da lei de Faraday e a frenagem magnética. Também montamos um passo a passo com 5 etapas que usamos para fazer o trabalho. Para começar, vou explicar brevemente sobre a lei de Faraday. Quando ocorrer variação do fluxo magnético por conta de um circuito, surgirá nele uma corrente induzida e uma força eletromotriz. Além disso, o movimento do ímã gera uma corrente elétrica no próprio circuito. Também podemos observar a fórmula do fluxo magnético e da força eletromotriz. Com a parte teórica explicada, podemos partir para o experimento. Primeiro, esses são os materiais utilizados para fazer o experimento: uma rampa de alumínio, sensor passo, transferidor, cilindro de metal e um conjunto de 3 ímãs cilíndricos de neodímio ferro-burro. Tendo em vista a lista de materiais, nós iniciamos o experimento, o qual é bem similar ao tubo de cobre que realizamos em aula, que também ilustra a lei de Faraday. Nesse, soltamos um ímã dentro do tubo e analisávamos sua velocidade, a qual se mantinha constante. A única diferença é que nosso experimento não é fechado. Sendo assim, é possível observar o que ocorre com o ímã. Dessa forma, deixamos rolar ímã cilíndrico sobre uma rampa de alumínio e analisávamos sua velocidade, a qual também se manteve constante. Mas como isso ocorre? Bom, segundo a lei de Faraday, o ímã ao se movimentar gera campos magnéticos induzidos, os quais ocorrem a passagem de correntes induzidas, conhecidas também como correntes de Foucault. Uma vez que a rampa é um condutor resistivo, essas correntes, à medida que o ímã desce a rampa, dissipam energia pelo efeito Joule, reduzindo assim sua energia mecânica. Ou seja, a taxa de dissipação é diretamente proporcional à velocidade do magneto. Quando essa taxa se igualar à potência da força motora, o ímã passa a se mover com velocidade constante, mantendo-se a energia cinética constante. Aqui pode-se observar o rolamento do ímã. E em seguida o rolamento do cilindro metálico. Como pode-se observar, o cilindro realiza a descida muito mais rapidamente que os magnetos. Bom, sobre o efeito de borda, ou zigue-zague, que é visto quando os magnetos são soltos perto de uma das bordas, o que realmente ocorre é: o polo mais próximo da borda vai ter uma menor massa condutora de rampa, portanto, menor corrente induzida na rampa. Assim, a força eletromotriz de frenagem nessa borda também será menor, o que acarretará em uma maior velocidade. Dessa maneira, a extremidade mais próxima da borda se deslocará para o outro lado, repetindo o efeito. E aqui o vídeo ilustrando este efeito. Tendo em vista, por ser um movimento de descida em um plano inclinado, existirá uma força motora sobre o ímã que permitirá ele descer, a componente horizontal da gravidade paralela à rampa, a qual é proporcional ao seno do ângulo, assim quanto maior a inclinação, maior a velocidade, o que a gente vai conseguir observar com o experimento, com os resultados do experimento. Se o objeto não fosse um magneto, existiria uma aceleração em toda a trajetória do movimento, como observamos no vídeo do cilindro. Porém, por se tratar de um ímã, os vetores das forças eletromotrizes e o atrito se equilibram com a componente do peso, fazendo assim com que a velocidade se mantenha constante. Aqui está um DCL das forças horizontais paralelas à rampa, em que existe a força motora da componente X do peso, que faz com que o ímã desce, e o FAT, que num movimento, se fosse só o cilindro, se não fosse um magneto, seria apenas essas duas componentes, o que existiria aceleração.
Porém, por se tratar de um ímã, existe também a força eletromotriz, que junto com a força Fat se equilibrará com a força peso, da componente X do peso. Não, assim, não existe aceleração, mantendo uma velocidade constante. Bom, é importante a gente analisar a fase acelerada do rolamento do ímã, que são momentos antes de ele entrar na velocidade constante, onde a força eletromagnética de frenagem cresce linearmente com a velocidade devido às correntes elétricas induzidas, até o momento que fica constante. E assim, pode determinar a seguinte equação da velocidade do lado direito. E a aceleração inicial, ela pode ser comparada à aceleração obtida por um cilindro metal não magnético, pela conta de 2/3 vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo de inclinação. E estimando a constante de tempo, onde na equação da velocidade seria o denominador do expoente e, a gente encontra um tempo para chegar à velocidade terminal de décimos de segundo e um deslocamento de menos de 2 centímetros. Bom, então vamos aos gráficos e os resultados do nosso experimento. Ele foi dividido em 4 partes. As 3 primeiras a gente fez o lançamento com inclinação de 7, 14 e 24 graus, e a última foi um estudo da fase acelerada. Bom, primeiramente com a inclinação de 7 graus, a partir do Pasco a gente realizou um gráfico de posição por tempo. Nós fizemos 3 lançamentos para ter um resultado mais preciso, e o ímã chegou a uma média de velocidade de 24 centímetros por segundo, onde ela foi determinada a partir do coeficiente m do gráfico, da equação do gráfico. E já o lançamento do cilindro de metal não magnético, a gente fez uma aproximação quadrática e a aceleração seria o dobro do coeficiente a, onde a gente chegou a 81,2 centímetros por segundo quadrado. Já a inclinação de 14 graus, o ímã chegou a uma velocidade média de 37,6 centímetros por segundo. E com essa inclinação, o cilindro não magnético chegou a uma aceleração de 125 centímetros por segundo quadrado. E a última inclinação, o lançamento do ímã chegou a uma velocidade média de 53,3 centímetros por segundo, enquanto o lançamento do cilindro de metal a uma aceleração de 196 centímetros por segundo quadrado. E a última parte do experimento, que foi o estudo da fase acelerada, nós fizemos com uma inclinação de 14 graus e chegamos numa velocidade de 33 centímetros por segundo, que foi calculada a partir do coeficiente A da equação, menos a constante C, e a gente chegou a 33 centímetros por segundo, o que condiz com o experimento visto anteriormente com essa mesma inclinação. E já a aceleração, ela pode ser calculada de 2 maneiras diferentes, né? A primeira é a derivada da velocidade, onde seria a derivada dessa equação, e o outro modo seria a partir da equação teórica, que seria 2/3 vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno de 14 graus. E pelas duas maneiras, a gente chegaria no mesmo resultado de 158 centímetros por segundo quadrado. Após mostrar os objetivos, apresentar o resumo teórico, fazer o experimento e analisar os gráficos, podemos concluir que o experimento permitiu observar na prática como ocorre a frenagem magnética a partir da lei de Faraday. Também podemos considerar o experimento um sucesso, pois encontramos gráficos satisfatórios e resultados pertinentes. É importante ressaltar que, em relação à fase acelerada, o valor teórico se aproximou da equação da linha de tendência, obtida de maneira experimental com a ajuda do sensor Pasco. Obrigado por assistir, esse foi nosso projeto semestral, e quaisquer dúvidas estamos à disposição para responder.